isso mesmo que você tá vendo. Você já ouviu falar no vinho Beauchardonnay? Se você não ouviu falar no Beauchardonnay, na verdade é uma contaminação que acontece na rolha em função do TCA, que é um fungo que ataca essa rolha, e traz um prejuízo para o vinho, que é o quê? Ele perde a sua qualidade aromática, de aromas, sabores, enfim, ele afeta totalmente a alma daquele vinho. Então, isso não acontece propositadamente, isso na verdade não é culpa do produtor. Às vezes uma rolha contamina exatamente aquela garrafa. É isso que acontece, que eu trago a minha analogia dentro do vinho e comportamento, quando muitas vezes a gente fala que uma maçã podre é capaz de afetar um time inteiro. Então, é mais ou menos isso. Então, esse fungo, vamos voltar aqui, esse fungo ele afeta esse vinho, acabando com essa qualidade aromática e com aquilo que poderia ser um momento de prazer e de contemplação e celebração. Na verdade, não acontece. Inclusive, ele afeta de forma negativa já no primeiro momento, porque você escolhe e quando você degusta, às vezes você demora tanto, né, para degustar um vinho ou para escolher um vinho. E quando, na verdade, quando você escolhe aquele vinho, justamente aquele vinho tá com problema, ou seja, você levou o tempo para escolher e quando você foi provar, o vinho não tava bom. Ou seja, quando você for escolher o outro vinho, você já não, né, já não tá na mesma energia. É sobre isso. Então, essa decepção, ela já causa um tipo de prejuízo, né? Então, vamos lá. Agora, pensa só, fazendo um paralelo, traçando um paralelo. Quantas pessoas você conhece que são assim? Você compra pela imagem, por aquilo que se vende, e daí quando você vai provar, gente, não oferece nada. Porque, na verdade, as pessoas por fora, muitas vezes, aquelas parecem bem ajustadas, mas por dentro elas estão contaminadas por medo, inseguranças, as crenças limitantes, os julgamentos e as experiências não digeridas na vida. Pessoas Beauchardonnay são essas. E quem não conhece uma pessoa dessa que no final é capaz de afetar os outros por conta desses mecanismos, não é mesmo? Então, na análise do comportamento, esse TCA emocional, ele vem disfarçado, então, de autossabotagem, procrastinação, perfeccionismo, necessidade de aprovação, impulsividade, comparações constantes, excesso de autocrítica, porque no final, gente, ninguém está livre de ter um amiguinho crítico lá dentro, conversando com você todo dia, às vezes 24 horas, porque na verdade nós temos uma pessoa sempre que anda conosco, não é? Aquela pessoa que muitas vezes a gente não conversa e que às vezes a gente tem medo de encontrar, não é verdade? Então assim, eu tenho ali o meu quadro dizendo o seguinte, que o vinho muitas vezes, ele pode ser uma fuga, quando na verdade ele poderia ser utilizado como uma ferramenta de conexão pessoal, profissional, sensorial e mental, sobretudo, né? Porque se você tomar o vinho de uma forma inteligente ou de uma forma se autorrespeitando, com autocuidado, você pode tirar o melhor de tudo isso, sempre. Então vamos lá. Esses mecanismos que eu falo de autossabotagem, eles, quando eles aparecem na nossa vida, na nossa mente, a autossabotagem entrega sempre o contrário, né? Ele fala pra você assim, olha, você critica um, você fala do outro, você, no final, quando você tá falando de si mesmo. Ou seja, e você faz tudo isso acreditando que você está se protegendo, quando na verdade você está se esquivando, por exemplo, de algo que você não quer ver. Ou seja, você acaba se auto-sabotando. E o que é mais perigoso de tudo isso é a sutileza com que esses mecanismos se instauram dentro de cada um, né? E você muitas vezes nem percebe que está sendo governado por esses sabotadores internos. Ou seja, quando você opta por um vinho e ele está Beauchardonnay, você não sabe, se você não tem cultura sobre aquilo, você vai tomar um vinho Beauchardonnay sem saber que você está tomando um vinho Beauchardonnay. Só que assim, o prejuízo está feito. O prejuízo está sendo, assim,
É um prejuízo para o produtor, que o vinho dele não tem nada a ver com aquilo. Então você saiu com uma visão de que o vinho é aquilo. Depois, você não vai pedir mais aquele vinho, porque não, você fala, não gostei do vinho, é um vinho estranho. Então, não vai pedir mais. E sequer teve a possibilidade de fazer uma harmonização que pudesse ser bastante interessante, não só do momento, mas de repente daquele vinho com aquele prato. Ou seja, fica tudo afetado. Então, eu, como sommelier terapeuta, percebo que o vinho nos ensina muito sobre esse nosso processo, de como a gente enxerga o mundo, qual é a nossa lente de mundo, né? Por isso eu, mesmo dando aula de vinho, eu entendi que eu poderia fazer muito mais, trazendo a minha arte, trazendo a minha experiência como sommelier, trazendo a minha bagagem toda dentro da gastronomia, do vinho, do treinamento, entendendo que a gente sim pode usar aqueles momentos nossos para degustar vinho, inclusive como eu já fiz, inclusive com empresas, mas você trazer algo a mais sobre tudo isso, né? Que é uma visão que necessariamente é requerida dentro das empresas, dentro do ambiente corporativo. Então, gente, o rótulo social engana. Então, o que é o mais importante é nós degustarmos, sentir o que estamos degustando para a gente não se enganar, porque a mente mente, tá? Como a gente limpa faz essa limpeza desses TCAs internos? Então, primeiramente é você reconhecer os seus padrões de comportamento. Eu deixei aqui no meu material, ele tem ali na plataforma para quem tiver interesse de obter, fazer o teste que está no material, já vai trazer uma clareza não só emocional, mas mental do que está acontecendo com você. E sobretudo, quando você quiser despejar o seu TCA emocional, ou você quiser contaminar alguém e você não entender que você tá sendo alguém tóxico, ou você reconhecer alguém com esses padrões tóxicos de comportamento, pensa como que você pode virar esse jogo, né? Esse material aqui já é um material bastante poderoso para você começar a fazer isso, tá bom? Então, olha, traga consciência e a presença para o seu corpo. O que ele está tentando te dizer? O que esse comportamento está falando sobre você, tá? Use ferramentas que conectem prazer e introspecção. O vinho, por exemplo. Transforme esse momento de autocuidado, de prazer, de contemplação, de celebração. Não o use como uma fuga. Excessos só falam sobre as faltas. Então, você pode realmente consumir o vinho de uma forma bastante, não só inteligente, mas responsável também, tá bom? Então, se você se identificou com tudo isso e quer entender melhor seus comportamentos sabotadores, novamente, eu deixei aqui um material exclusivo para as pessoas utilizarem ele de forma bastante inteligente e aplicando o meu método. Deixo aqui, então, as minhas reflexões dentro desse meu artigo e comparte com quem você acha que é interessante. E outra, é uma outra forma realmente de falar sobre vinho de uma forma bastante inteligente, trazer a bebida mais famosa, a bebida mais contemplativa e a bebida que mais tem história dentro da história da humanidade com essa ótica. Então, convido vocês aí realmente a se desfrutar desse conteúdo. Um beijo!